Estou sentado à mesa da véspera de Natal, segurando uma taça de vinho tinto que minha nora acabou de me servir, com um sorriso doce demais. Algo em meu peito grita para eu não provar. Mas antes que eu possa sequer cheirar, meu filho Ricardo se aproxima por trás de mim. Ele tropeça acidentalmente na mesa e, no meio do movimento, troca minha taça pela de Vanessa. Tudo acontece em 2 segundos. Ninguém mais percebe. Eu também não entendo o que acabou de acontecer. 10 minutos depois, minha nora corre para o banheiro com o rosto pálido, enquanto todos erguem suas taças para brindar a família. Eu permaneço paralisado, olhando para meu filho, que está sentado do outro lado da mesa, com os olhos cheios de algo que não consigo decifrar. Medo, raiva, proteção. Então ele se inclina em minha direção e sussurra em meu ouvido: amanhã, no Natal, vou te contar algo chocante. Naquele momento, meu mundo inteiro começa a desmoronar. Mas antes de continuar com esta história que mudou minha vida para sempre, deixe-me perguntar uma coisa. Se você está ouvindo isso agora, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo. Quero saber que não estou sozinho nisso, que há mais alguém por aí que entende o que é sentir-se traído da maneira mais cruel pelas pessoas em quem você mais confia. Escreva para mim, por favor. Preciso saber que minha história pode servir a um propósito. Meu nome é Roberto Medeiros. Acabo de completar 63 anos e passei toda a minha vida nesta bela e caótica cidade de São Paulo. Nasci aqui, cresci aqui, construí meu negócio aqui. E aqui pensei que morreria em paz, cercado pela minha família. Como eu era ingênuo, como fui cego por tanto tempo. Deixe-me contar quem eu era antes de tudo isso começar. Sou engenheiro civil de formação, mas minha verdadeira vocação sempre foi o ramo da construção. Por mais de 35 anos, ergui prédios, condomínios residenciais, centros comerciais. Comecei do nada, absolutamente nada. Meu pai era um pequeno agricultor no interior de Minas Gerais e minha mãe vendia doces caseiros na feira da cidade. Fui o primeiro de 7 irmãos a ir para a faculdade. Paguei meus estudos trabalhando como servente de pedreiro de manhã e estudando à noite. Nunca esquecerei a dor em minhas mãos depois de carregar tijolos o dia todo e depois ter que segurar um lápis para fazer cálculos estruturais. Mas valeu a pena. Tudo valeu a pena. Ou assim eu pensava. Com o tempo, o negócio cresceu. Contratei funcionários. Formei uma construtora. Ganhei contratos importantes, fiz contatos. Tornei-me não rico, mas um homem com recursos suficientes para viver bem e deixar algo digno para meus filhos. Tenho imóveis em São Paulo e uma casa de praia em Ubatuba, investimentos e fundos, contas de poupança que alimentei por décadas, pensando no futuro da minha família. Também tenho uma apólice de seguro de vida bastante generosa, 15 milhões de reais, uma fortuna para qualquer um e especialmente, como eu descobriria mais tarde, para alguém com ambições sombrias. Minha esposa, Maria, faleceu há 5 anos de câncer no pâncreas. Foi rápido e devastador. Ela era o centro de tudo. A que mantinha a família unida, a que organizava as reuniões, os aniversários, os feriados. Quando ela se foi, senti como se uma parte de mim tivesse se apagado para sempre. Meus filhos, Ricardo e Alice, foram meu único consolo naqueles tempos. Ricardo é meu mais velho. Ele tem 37 anos. É advogado corporativo, trabalhador, sério, um pouco quieto. Ele sempre foi o responsável, aquele que cuidava da irmã mais nova. Alice tem 32 anos. Ela mora em Florianópolis com o marido. Embora conversemos com frequência, a distância significa que não nos vemos tanto quanto eu gostaria. Há 3 anos, Ricardo conheceu Vanessa. Vanessa Oliveira, 34 anos, assistente social, ou era o que ela dizia. Ela vinha de uma família de classe média do subúrbio, sem grandes pretensões aparentes. Era bonita, educada, simpática. No início, gostei dela. Ela parecia genuína,
Parecia amar meu filho. Eles se casaram depois de 1 ano e meio de namoro em uma bela cerimônia no quintal da minha casa. Eu paguei por tudo, claro. O casamento, a lua de mel na Itália, a entrada do apartamento onde moram agora em um bairro nobre. Eu não me importava. Ele era meu único filho, e eu tinha os meios para ajudá-lo. Eu queria vê-lo feliz. Mas algo mudou depois do casamento, algo sutil, quase imperceptível. Vanessa começou a fazer comentários, pequenas insinuações. Nossa, Roberto, que casa grande só para o senhor. O senhor não se sente muito sozinho? Meu amor, seu pai está envelhecendo. Deveríamos estar mais atentos a ele, não acha? No início, interpretei como preocupação legítima, como afeto de uma nora. Mas com o tempo, esses comentários se tornaram mais frequentes, mais insistentes, e sempre giravam em torno do mesmo assunto. Minha idade, minha saúde, meus bens, meu futuro. Ricardo também mudou, tornou-se mais distante, menos comunicativo. Antes, costumávamos almoçar juntos pelo menos 2 vezes por semana. Falávamos sobre tudo, política, negócios, a vida. Depois de se casar com Vanessa, as visitas se espaçaram. Depois eles começaram a vir juntos, mas as conversas não eram mais as mesmas. Vanessa estava sempre presente, sempre interrompendo, sempre direcionando o assunto para coisas práticas, finanças, papelada, heranças, testamentos. Há 1 ano, Vanessa sugeriu que eu vendesse minha casa de praia em Ubatuba. É muito longe, Roberto. Para que o senhor quer aquilo? Venda e aproveite o dinheiro enquanto pode. Eu recusei. Comprei aquela propriedade com Maria quando comemoramos 20 anos de casamento. Tem um valor sentimental enorme para mim. Vanessa sorriu e disse que entendia, mas vi algo em seus olhos. Uma centelha de frustração, de aborrecimento. 6 meses atrás, durante um almoço de família, Vanessa tocou no assunto do meu testamento diretamente, sem rodeios. Seu Roberto, o senhor tem tudo em ordem. Digo, para o caso de algo acontecer, é importante que seus filhos saibam quais são seus desejos. Ricardo olhou para ela desconfortável, mas não disse nada. Respondi que sim, que tudo estava em ordem, que eu tinha um testamento feito pelo meu advogado de confiança anos atrás. Ela insistiu. Podemos saber o que diz? Eu lhe disse com toda a calma do mundo que era um assunto particular entre meu advogado e eu, e que quando chegasse a hora, meus filhos saberiam tudo o que fosse necessário. O sorriso de Vanessa congelou. Ricardo mudou de assunto rapidamente, mas senti um incômodo, um pressentimento. As semanas seguintes foram estranhas. Vanessa começou a ser mais afetuosa comigo. Afetuosa demais. Ela me ligava para me convidar para almoçar. Perguntava sobre minha saúde constantemente. O senhor está se sentindo bem, Roberto? Sente alguma dor? Está tomando seus remédios? Eu tenho pressão alta, nada grave, controlada com medicação, mas ela agia como se eu estivesse com o pé na cova. Trazia-me chás, suplementos, vitaminas. Para o senhor se sentir melhor, seu Roberto, para ter mais energia. Eu nunca os tomei, não sei por quê. Intuição, talvez. Eu os guardava em uma gaveta e jogava fora mais tarde. Algo dentro de mim me dizia para não confiar cegamente. E então chegou dezembro, Natal. A época mais bonita do ano, mas também a mais dolorosa desde que Maria partiu. Este ano, Vanessa insistiu que passássemos a véspera de Natal em minha casa. Vai ser bom, Roberto, como nos velhos tempos. Eu cuido de tudo. O senhor só aproveita. Ulisses viria de Florianópolis com o marido. Seria uma reunião pequena, mas familiar. Eu aceitei. Claro que aceitei. Apesar de tudo, eu queria acreditar que as coisas estavam bem, que minha família me amava, que eu estava exagerando com minhas suspeitas. Vanessa chegou cedo, no dia 24 de dezembro, junto com Ricardo. Ela trouxe sacolas cheias de comida, decorações, vinho. Hoje vai ser uma noite especial, seu Roberto. O senhor vai ver. Ela me abraçou, beijou minha bochecha.
Cheirava-se um perfume caro e doce que me deu um pouco de enjoo. Ricardo estava quieto, ajudando-a a desempacotar as coisas. Notei que ele evitava meu olhar. Alice e o marido chegaram por volta das 19 horas. A casa se encheu de risadas e músicas natalinas. Alice fez uma gemada. O marido dela colocou canções de Natal na sala de estar. Tudo parecia normal. Tudo parecia perfeito. Vanessa preparou o jantar. Peru, farofa, purê de batatas, fios de ovos. Tudo parecia delicioso. Sentamos-nos à mesa por volta das 21 horas. Vanessa serviu os pratos com um sorriso enorme. Hoje brindamos à família, à saúde, ao futuro. Ela ergueu a taça. Todos nós a imitamos. Eu ergui a minha, mas antes de beber, algo me deteve. Vanessa se aproximou de mim com uma garrafa de vinho tinto. Este vinho é especial, Roberto. Comprei pensando no Senhor. É um Cabernet Reserva, seu favorito. E ela me serviu uma taça generosa. Generosa demais. Ela sorriu para mim, aquele sorriso perfeito e ensaiado que já não me parecia genuíno. Saúde, seu Roberto, por muitos mais anos. E ela ergueu a própria taça. Olhei para o vinho, vermelho, escuro, brilhante. Levei a taça ao nariz para cheirá-lo, como sempre faço, e nesse momento, Ricardo se levantou da cadeira. Ele caminhou em minha direção como se fosse me abraçar, mas no caminho tropeçou na mesa. Tudo balançou. As taças tremeram e no meio do movimento, com uma velocidade quase imperceptível, Ricardo pegou minha taça e a trocou pela de Vanessa. Tudo aconteceu em 2 segundos. Ninguém viu. Nem Alice, nem o marido dela, nem Vanessa. Só eu. E eu fiquei paralisado, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ricardo voltou ao seu lugar. Olhou-me diretamente nos olhos. Havia algo ali, algo urgente, algo aterrorizante, mas ele não disse nada. Apenas acenou levemente com a cabeça, como se me dissesse: confie em mim. Vanessa ergueu sua taça. Saúde! Todos brindamos. Mal toquei meus lábios na borda da taça, mas não bebi. Vanessa, por outro lado, deu um gole longo, um gole grande. Eu a observei. Ela me observou esperando, como se esperasse por algo. Os minutos passaram. Continuamos comendo, conversando. Alice contava histórias de Florianópolis. O marido dela falava sobre o trabalho. Tudo normal. Mas eu não conseguia parar de olhar para Vanessa. E ela não parava de me olhar com impaciência, com ansiedade. E então, exatamente 10 minutos depois, Vanessa largou o garfo. Seu rosto mudou de cor. Ficou pálido, depois vermelho, depois verde. Com licença, ela murmurou e se levantou da mesa com as mãos no estômago. Ela andou rápido para o banheiro, muito rápido, quase correndo. Todos ficamos em silêncio. Ela está bem? Perguntou Alice. Ricardo deu de ombros. Ela tem andado meio delicada do estômago ultimamente. Mas eu vi a verdade em seus olhos. Ricardo sabia exatamente o que estava acontecendo com Vanessa, e eu estava começando a entender também. Do banheiro ouviam-se barulhos. Muitos barulhos. Vanessa estava passando mal, muito mal. Alice se levantou para ajudá-la, mas Ricardo a impediu. Deixe-a, já vai passar. Eu o olhei intensamente. Ele sustentou meu olhar, e naquele silêncio, naquela tensão, eu soube que algo terrível estava acontecendo. Algo muito pior do que eu imaginava. Vanessa saiu do banheiro 20 minutos depois, descomposta, suando, tremendo. Estou me sentindo muito mal. Acho que algo não me caiu bem. Ricardo se levantou. É melhor irmos para casa, com licença. Ele a ajudou a caminhar até a porta. Eu o segui. Na soleira, Ricardo se virou para mim e sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Amanhã no Natal, vou te contar algo chocante. Não beba nem coma nada que ela te der. Por favor, pai, confie em mim. E eles foram embora, deixando-me com 1 milhão de perguntas e um medo gelado instalado no peito. Alice e o marido ficaram mais um pouco, mas eu mal conseguia me concentrar na conversa.
Eu disse a eles que estava cansado e eles foram embora por volta da meia-noite. Fiquei sozinho naquela casa enorme, cercado por luzes de Natal e pratos sujos, tentando entender o que havia acontecido. Fui à cozinha e procurei a garrafa de vinho que Vanessa havia trazido. Encontrei-a no balcão. Cheirei. Não parecia ter nada de estranho. Guardei-a na geladeira. Depois, verifiquei a taça que Ricardo havia trocado. Lavei-a antes que mais alguém pudesse tocar. Eu não sabia o que fazer. Não sabia em quem confiar. Não dormi naquela noite. Sentei-me na sala de estar, olhando para a árvore de Natal com o coração batendo tão rápido que podia ouvi-lo em meus ouvidos. O que Ricardo ia me dizer? O que havia naquele vinho? Por que Vanessa esperava que eu o bebesse? E por quê? Por que meu filho havia trocado as taças sem dizer uma única palavra? As horas passaram lentamente. Lá fora, os fogos de artifício começaram a estourar, anunciando o Natal. Os vizinhos gritavam, "Feliz Natal!" Eu estava completamente sozinho no meio da escuridão, esperando o amanhecer para ouvir a verdade que destruiria minha vida. Porque algo me dizia que depois daquela conversa com Ricardo, nada seria como antes. Que a família em quem eu confiava, para quem eu trabalhei toda a minha vida, estava prestes a revelar uma face que eu nunca imaginei. Uma face sombria, calculista, perigosa. E o pior de tudo era que meu próprio filho, a pessoa em quem eu mais confiava neste mundo, havia guardado um segredo terrível. Um segredo que havia salvado minha vida naquela noite, mas que também significava que ele sabia que ele vinha vendo algo. Algo que eu, cego e confiante, não quisera ver. A manhã de Natal amanheceu fria e cinzenta. Eu ainda estava acordado, sentado na mesma posição, com as mesmas perguntas girando na minha cabeça. Às 8 da manhã, meu telefone tocou. Era Ricardo. "Pai, estou indo aí, sozinho. Precisamos conversar." "Venha," eu disse. "Estou te esperando." Desliguei e me preparei para ouvir a verdade. Uma verdade que eu tinha certeza que mudaria tudo. Ricardo chegou às 9 da manhã do dia 25 de dezembro. Eu o vi da janela da sala, estacionando sua caminhonete em frente à casa. Ele ficou dentro do veículo por vários minutos, com as mãos no volante, olhando para a frente. De onde eu estava, podia ver a tensão em seus ombros, o peso do que ele estava vindo me contar. Finalmente ele saiu, caminhou lentamente até a porta, e quando eu abri, vi algo em seu rosto que nunca tinha visto antes. Medo. Meu filho, o advogado sério e calmo, estava com medo. "Entre," eu disse. Não houve abraços nem saudações de Natal, apenas um silêncio denso que nos envolveu. Ricardo entrou e ficou no meio da sala com as mãos nos bolsos, sem saber como começar. Fechei a porta e me virei para ele. "Diga-me o que está acontecendo, diga-me o que você fez ontem à noite. E me diga por que sua esposa esperava me ver correr para o banheiro como ela fez." Ricardo fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, vi lágrimas. Meu filho, que não chorava desde os 12 anos, estava com os olhos cheios de lágrimas. "Pai," ele disse com a voz embargada, "Vanessa colocou laxante no seu vinho, uma dose muito alta. Ela queria te humilhar. Ela queria que você passasse a véspera de Natal trancado no banheiro, doente, fraco, vulnerável na frente de todos. Ela queria que Alice e o marido dela te vissem assim. Ela queria que todos pensassem que você está perdendo suas faculdades, que não pode mais cuidar de si mesmo." O mundo parou. As palavras de Ricardo flutuavam no ar como algo irreal, impossível de processar. "O quê?" Foi a única coisa que consegui dizer. Minha voz soava distante, como se viesse de outra pessoa. Ricardo passou as mãos pelo rosto. "Eu a vi ontem à tarde, quando estávamos preparando as coisas na cozinha. Ela pensou que eu tinha saído para o quintal, mas voltei para pegar meu celular e a vi despejando algo na garrafa de vinho, um líquido transparente. Eu vi com meus próprios olhos, pai. Meu sangue gelou. Eu não sabia o que fazer.
Se eu a confrontasse ali mesmo, ela negaria tudo, mas eu também não podia deixar você beber aquele vinho. Por isso você trocou as taças, murmurei. Ricardo assentiu. Foi a única coisa em que consegui pensar no momento, agir rápido, fazer com que ela tomasse o próprio veneno. Eu queria que ela sentisse o que havia planejado para você. E funcionou. Funcionou até demais. Sentei-me no sofá porque minhas pernas não me sustentavam mais. Minha nora, a mulher que se sentava à minha mesa, que comia minha comida, que dormia com meu filho, havia tentado me humilhar da maneira mais cruel possível. E não apenas isso. Havia algo mais por trás. Tinha que haver. Ricardo, eu disse olhando para ele, isso não é só para me humilhar. Ninguém faz algo assim por pura maldade. O que mais está acontecendo? O que mais você sabe? Meu filho se deixou cair na poltrona à minha frente. Parecia exausto, destruído. Pai, eu tenho que te contar coisas que venho vendo há meses. Coisas que eu não queria acreditar, coisas que tentei ignorar porque tinha vergonha de admitir que me casei com alguém assim. Ele esfregou os olhos com as costas da mão. Vanessa está obcecada pelo seu dinheiro, por seus imóveis, pelo seu seguro de vida. E não é uma obsessão casual, é algo doentio, calculado. O ar na sala ficou mais pesado. Explique-se, eu disse. Ricardo pegou o seu celular. Deixe-me te mostrar uma coisa. 3 semanas atrás, por acidente, vi mensagens no celular dela. Ela estava dormindo e o telefone tocou várias vezes. Peguei para silenciá-lo e vi as notificações. Eram de um grupo de WhatsApp, um grupo chamado Projeto Medeiros. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Projeto Medeiros. Ricardo assentiu. Sim, pai. Projeto Medeiros. Como seu sobrenome. Eu abri a conversa. Não pude evitar. E o que eu li me destruiu. Ele me mostrou o celular. Tinha capturas de tela das conversas. Ela está em contato com 2 pessoas. Um homem chamado Gilmar, que é contador, e uma mulher chamada Brenda, que é tabeliã. Eles estão planejando algo grande, algo que envolve seus bens. Peguei o telefone e comecei a ler. As mensagens eram de outubro, 2 meses atrás. Gilmar. Conseguiu descobrir quantos imóveis ele tem registrados em seu nome? Vanessa. 3 em São Paulo, 1 em Ubatuba e 2 terrenos perto de áreas de veraneio. Brenda. E o seguro de vida, Vanessa? Vanessa. 15 milhões de dólares. Beneficiários atuais, Ricardo e Alice, divididos 50-50. Gilmar. Precisamos que ele mude o testamento, ou melhor, que faça uma procuração em nome do Ricardo. Com isso, teríamos acesso a tudo. Minhas mãos tremiam. Continuei lendo. Vanessa. O problema é que o velho está desconfiado. Ele não quer falar sobre herança. Diz que está tudo em ordem, mas não nos diz o que o testamento dele diz. Brenda. E se você o pressionar por outro ângulo, saúde, idade, acidentes, faça-o ver que precisa de ajuda. Vanessa, já estou fazendo isso. Levo vitaminas, pergunto como ele se sente, mas ele é teimoso. Não cede. Gilmar. Então precisamos acelerar as coisas. Precisamos que ele assine algo, qualquer coisa. Um documento, um papel, até uma simples autorização que possamos modificar depois. Parei. Olhei para Ricardo. Modificar depois. Ricardo rangeu os dentes. Sim, pai. Fraude, falsificação de documentos. Eles estão planejando te dar um golpe, esvaziar suas contas, levar tudo enquanto você ainda está vivo. E depois, quando você se fosse. Ele não terminou a frase, não precisava. Continuei lendo. As mensagens continuavam. Vanessa. A filha mora em Florianópolis, quase não vem. O velho fica sozinho a maior parte do tempo. É o momento perfeito. Brenda. O Ricardo suspeita de algo? Vanessa. O Ricardo é um bobo. Está tão ocupado com o trabalho que não vê nada. Confia em mim cegamente. Eu consigo controlá-lo. Essas palavras. O Ricardo é um bobo.
Olhei para meu filho. Sua mandíbula estava tensa, os olhos brilhando com uma raiva contida. Continue lendo, ele me disse com a voz rouca. A próxima mensagem era de 2 semanas atrás. Gilmar. Proponho algo mais agressivo. Se não conseguirmos do jeito bom, temos que pensar em outras opções. Brenda. Que tipo de opções? Gilmar. Acidentes, quedas, escadas, esse tipo de coisa. Um homem da idade dele, com pressão alta, pode sofrer um contratempo a qualquer momento. E se isso acontecer, o seguro é ativado automaticamente. Vanessa. Gosto de como você pensa, mas tem que parecer natural. Nada suspeito. Larguei o telefone. Fiquei olhando para a parede. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Minha nora, a mulher que me chamava de Roberto com carinho, estava planejando me machucar. Estava considerando me causar um acidente, me matar, para ficar com meu dinheiro. Meu Deus, sussurrei. Meu Deus, Ricardo. Meu filho se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Quando eu li isso, pai, eu congelei. Não pude acreditar. Pensei que era uma piada, que talvez eu estivesse interpretando mal. Mas continuei lendo e cada mensagem era pior que a anterior. Tem mais, muito mais. Mostre-me tudo, eu disse. Ricardo voltou ao meu lado. Ele me mostrou mais capturas de tela, conversas recentes, de uma semana atrás. Vanessa. Já tenho um plano para a véspera de Natal. Vou fazê-lo parecer um velho senil. Vou humilhá-lo. Quando a Alice o vir assim, vai concordar que ele precisa de ajuda. É aí que sugerimos um tutor legal. E essa tutora serei eu. Bem, será o Ricardo, mas eu o controlo. Gilmar. Como você vai fazer isso? Vanessa. Laxante. Uma boa dose no vinho dele. Ele vai passar a noite toda no banheiro. Todo mundo vai vê-lo fraco, incapaz. E então poderemos começar a falar sobre como ele precisa de supervisão médica, que sua saúde está falhando. Fechei os olhos. O plano, todo o maldito plano estava ali, escrito, documentado. Você salvou essas conversas? Perguntei a Ricardo. Cada uma delas, ele respondeu. Fiz backup na nuvem em 3 contas diferentes. Tenho provas de tudo, pai. De cada mensagem, de cada plano, de cada intenção. Levantei-me. A raiva estava começando a substituir o choque. Há quanto tempo você sabe disso? Ricardo baixou o olhar. Desde 3 semanas atrás, quando descobri as mensagens. E desde então venho observando-a, verificando seus movimentos, ouvindo suas ligações, gravando conversas. Gravando? Ricardo assentiu. Sim. Comprei um pequeno gravador e o escondi no meu casaco. Gravei várias conversas entre ela e essas 2 pessoas, Gilmar e Brenda. Eles se encontraram 3 vezes em um café no subúrbio. Tenho tudo gravado, as vozes deles, os planos, tudo. Por que você não me disse nada antes? Perguntei. Minha voz soou mais dura do que eu pretendia. Ricardo se encolheu. Porque eu estava com medo, pai. Medo de estar errado. Medo de arruinar meu casamento se descobrisse que estava interpretando as coisas mal. Mas, acima de tudo, eu tinha medo que ela fizesse algo com você antes que pudéssemos impedi-la. Por isso agi ontem à noite, porque vi que a história do laxante era real, que ela estava falando sério, e não podia deixá-la te humilhar daquele jeito. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor em minhas mãos. Ela sabe que você sabe? Ricardo balançou a cabeça. Não, ontem à noite, quando chegamos em casa, ela estava tão doente que simplesmente foi dormir. Eu disse a ela que provavelmente foi algo que comeu à tarde. Ela não suspeita de nada ainda. E o que você planeja fazer? Ricardo me olhou diretamente nos olhos. Nós vamos destruí-la, pai, legalmente e completamente. Mas temos que ser inteligentes. Não podemos confrontá-la diretamente ainda. Precisamos de mais provas, provas sólidas. Precisamos vincular Gilmar e Brenda, provar a conspiração e precisamos proteger você, porque se ela perceber que sabemos, pode fazer algo desesperado.
Sentei-me novamente. Minha mente estava girando. O que você sugere? Ricardo tirou um caderno da mochila. Tinha anotações, datas, nomes. Ele vinha se preparando para isso. Primeiro, preciso que você troque todas as suas senhas. Bancos, e-mails, tudo. Ela conhece algumas de suas senhas. Ela não pode ter acesso a nada. Faça isso hoje. Segundo, preciso que você fale com seu advogado. Urgente. Peça para ele revisar seu testamento. Peça para ele verificar se não há nenhum documento estranho em seu nome, nenhuma assinatura que você não se lembre, nada. Farei isso hoje, eu disse. Ricardo continuou. Terceiro, vamos armar uma armadilha. Vou dizer a Vanessa que você está considerando fazer uma procuração, que está preocupado com sua saúde e quer que eu tenha acesso às suas contas em caso de emergência. Ela vai morder a isca. Ela vai pressionar para que você faça isso rápido. E quando ela o fizer, eu vou gravá-la. Vou gravar cada palavra, cada manipulação, cada tentativa de fraude. E então? Perguntei. Ricardo cerrou os punhos. Então vamos à polícia com todas as provas, as mensagens, as gravações, os nomes dos cúmplices dela. E vamos afundá-la. Ela e todos os envolvidos. Fiquei em silêncio por um momento, processando, planejando. Quanto tempo você precisa para reunir todas as provas? Ricardo pensou. 2 semanas, talvez 3. Preciso gravar mais conversas. Preciso que ela se sinta confiante, que fale mais, que revele mais detalhes. 3 semanas, repeti. Você consegue agir como se nada estivesse errado por 3 semanas? Viver com ela sabendo o que você sabe? Ricardo engoliu em seco. Eu tenho que fazer isso, pai. Por você, por nós, por justiça. Estendi a mão para ele. Ele a pegou. Ok, faremos do seu jeito. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Ricardo assentiu. O que for. Se em algum momento você sentir que está em perigo, se ela suspeitar de algo, você sai imediatamente. Você vem para cá. Você não se arrisca. Entendido? Ricardo apertou minha mão. Entendido. Ficamos assim por um momento, pai e filho, unidos contra uma ameaça que nenhum de nós havia previsto. Finalmente, Ricardo se levantou. Eu tenho que ir. Vanessa vai acordar logo e não pode saber que estive aqui. Eu disse a ela que ia à missa. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Pai, mais uma coisa. Não confie em ninguém. Não conte nada para a Alice ainda. Não conte a seus amigos. Ninguém pode saber que estamos investigando. Se Vanessa descobrir, ela vai desaparecer e com ela todas as provas. Eu sei, eu disse. Serei cuidadoso. Ricardo me abraçou, um abraço forte, desesperado. Eu te amo, pai, e eu juro que vou consertar isso. Vou consertar o desastre que eu trouxe para a sua vida. Eu retribuí o abraço. Não é sua culpa, filho. Ela enganou nós dois. Ricardo foi embora. Eu o vi entrar em sua caminhonete e se afastar. E quando a rua ficou vazia, voltei para dentro de casa e tranquei a porta. Fiquei ali, no silêncio, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Minha nora queria meu dinheiro, minhas propriedades, minha vida. E ela havia recrutado ajuda. Um contador e uma tabeliã. Profissionais dispostos a cometer fraude, dispostos até a considerar algo muito pior. Um acidente, uma queda, algo que parecesse natural. Fui ao meu escritório, peguei um caderno novo e comecei a escrever. Tudo. Cada detalhe, cada nome, cada data. Se algo acontecesse comigo, alguém tinha que saber a verdade. Escrevi por horas. Documentei cada conversa que tive com Vanessa nos últimos meses. Cada comentário estranho, cada pergunta sobre dinheiro, cada insinuação sobre minha saúde. Quando terminei, coloquei o caderno no meu cofre, junto com cópias dos meus documentos importantes, meu testamento, minhas escrituras, tudo. Então liguei para meu advogado, Ernesto Campos, um homem da minha idade com quem trabalho há 20 anos. Ernesto, preciso te ver.
Urgente. Hoje, se possível. Ernesto ouviu o tom da minha voz. Você está bem, Roberto? Não, admiti. Não estou bem, mas vou ficar. Preciso da sua ajuda. Venha à minha casa em 2 horas, estarei te esperando. Desliguei. Tomei um banho, troquei de roupa e, enquanto me arrumava, senti algo que não sentia há anos. Determinação. Força. Eu não ia ser uma vítima. Não ia deixar que me roubassem. Não ia deixar que me humilhassem. E, definitivamente, não ia deixar que me machucassem. Se Vanessa queria a guerra, ela a teria. Mas seria uma guerra que ela nunca esperava, porque eu não era um velho indefeso. Eu era um homem que construiu um império do zero, que sobreviveu a crises, perdas, traições. E não ia cair agora. Saí de casa com as provas que Ricardo me dera, com meu caderno, com minha raiva transformada em estratégia. Eu ia ver Ernesto, ia proteger meus bens, ia me proteger. E quando chegasse a hora, quando tivéssemos todas as provas necessárias, iríamos destruir Vanessa Oliveira e todos os seus cúmplices. Porque ninguém, absolutamente ninguém, ia roubar de Roberto Medeiros o que lhe custou tanto para conseguir. E muito menos, ninguém ia ameaçar sua vida e sair impune. Isso estava apenas começando. A casa de Ernesto Campos ficava em uma área tranquila do subúrbio, cercada por árvores e jardins. Eu já havia estado lá centenas de vezes ao longo dos anos, mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não ia falar sobre contratos ou escrituras. Ia falar sobre sobrevivência. Toquei a campainha e Ernesto abriu quase imediatamente. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando-me com aqueles olhos de advogado que nunca perdem um detalhe. Você está com uma aparência terrível, Roberto, disse ele sem rodeios. Entre, você precisa de um café. Entramos em seu escritório. Uma sala com paredes forradas de livros de direito, diplomas emoldurados e fotografias de sua família. Ernesto me serviu café em uma xícara de porcelana e sentou-se à minha frente. Agora me diga o que está acontecendo. Respirei fundo e comecei. Contei tudo, desde os comentários estranhos de Vanessa até as mensagens que Ricardo havia descoberto. Mostrei-lhe as capturas de tela no meu celular. Expliquei sobre o laxante e o vinho, a troca de taças, a humilhação planejada. Ernesto ouviu em silêncio, com a testa cada vez mais franzida. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e tirou os óculos. Meu Deus, Roberto, isso é extremamente sério. Eu sei, eu disse. É por isso que vim até você. Preciso saber o quão vulnerável estou legalmente. Preciso ter certeza de que eles não podem tocar em nada meu sem meu consentimento expresso. Ernesto colocou os óculos de volta e abriu seu laptop. Deixe-me verificar seus arquivos. Preciso ver seu testamento atual, suas procurações válidas e qualquer documento que você tenha assinado nos últimos 2 anos. Passamos as 3 horas seguintes revisando cada papel. Ernesto era meticuloso, lendo cada cláusula, cada linha pequena. Finalmente, ele fechou o laptop e me olhou sério. Você tem sorte, Roberto. Não há nada irregular. Seu testamento está limpo. Você não assinou nenhuma procuração. Suas propriedades estão todas em seu nome, sem gravames estranhos. Mas isso não significa que você está completamente protegido. O que você quer dizer? Perguntei. Ernesto se levantou e foi até uma de suas estantes. Pegou uma pasta e voltou. Esses caras, Gilmar e Brenda, se eles são quem eu penso que são conhecidos em certos círculos por fazer trabalho sujo. Gilmar é um contador que esteve envolvido em 2 casos de fraude que eu conheço. Nunca conseguiram provar nada, mas a reputação dele está manchada. E Brenda, a tabeliã, foi suspensa há 3 anos por irregularidades em documentos. Levantaram a suspensão depois de 6 meses, mas o precedente está lá. Senti um calafrio. Como você sabe que são eles? Ernesto abriu a pasta. Tinha fotografias, recortes de jornais.
Existe um pequeno círculo de profissionais corruptos nesta cidade que se dedicam a enganar idosos. Já processei alguns deles. Quando você mencionou os nomes, imediatamente pensei nesses dois. E se forem eles, Roberto, você está em grave perigo. Esses caras não brincam. Eles já esvaziaram contas inteiras, falsificaram assinaturas, manipularam testamentos e o pior é que são bons no que fazem. Muito bons. Fiquei quieto processando a informação. O que você recomenda? Ernesto fechou a pasta. Primeiro, vamos blindar tudo, hoje mesmo. Vou preparar documentos adicionais especificando que qualquer procuração que você outorgar deve ser ratificada por mim pessoalmente. Vou notificar seus bancos de que não podem processar nenhuma transação importante sem sua presença física e uma chamada de confirmação para este escritório. Vou colocar alertas em todas as suas propriedades para que qualquer tentativa de transferência ou gravame chegue a mim imediatamente. Isso é legal? Perguntei. Ernesto sorriu levemente. É preventivo e completamente legal. Você é meu cliente e está tomando medidas para proteger seu patrimônio. Ninguém pode se opor a isso. Assenti. Que mais? Ernesto ficou sério. Segundo, você precisa que Ricardo continue coletando provas, mas ele tem que fazer isso com cuidado. Se Vanessa suspeitar de algo, ela pode se tornar imprevisível. E terceiro, precisamos envolver a polícia, mas ainda não. Primeiro, precisamos de um caso sólido e irrefutável, porque se formos cedo demais, eles vão contratar bons advogados e se safar. Ricardo disse que precisa de 2 ou 3 semanas, comentei. Ernesto pensou, isso pode funcionar. Mas nesse tempo, Roberto, você tem que ser extremamente cuidadoso. Não aceite nada de Vanessa, nem comida, nem bebida, nem remédios, nada. E nunca fique sozinho com ela. Sempre tem que haver outra pessoa presente. Você acha que ela realmente tentaria fazer algo físico comigo? A pergunta soou absurda saindo da minha boca. Ernesto não hesitou. Se ela se sentir encurralada, sim. Já vi casos semelhantes. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E estamos falando de milhões de reais, Roberto. Por essa quantia de dinheiro, as pessoas são capazes de qualquer coisa. Saí da casa de Ernesto com uma sensação estranha. Por um lado, senti alívio por saber que meus bens estavam protegidos. Por outro, eu tinha um medo constante instalado no peito, um medo que não podia compartilhar com ninguém, além de Ricardo e Ernesto. Fui direto ao meu banco. Falei com a gerente Maria Lúcia, uma mulher eficiente que me conhecia há anos. Expliquei que queria colocar medidas de segurança adicionais em todas as minhas contas. Ela não fez perguntas, simplesmente processou as solicitações. Agora qualquer movimento acima de 10 dias eles exigia minha presença física, um documento oficial e uma chamada de confirmação para o escritório de Ernesto. Os dias seguintes foram estranhos. Vanessa me ligou 2 vezes. Roberto, como o senhor se sente? Espero que o jantar não tenha lhe feito mal. A voz dela soava doce, preocupada. Respondi com monossílabos. Estou bem, obrigado. Claro, é que eu me senti péssima naquela noite. Acho que havia algo na comida. Provavelmente, eu disse, sem dar muita corda. Podia sentir a frustração dela do outro lado da linha. Ela esperava que eu reclamasse. Que dissesse que tinha me sentido mal, que passara a noite no banheiro. Mas não lhe dei essa satisfação. Ricardo me enviava mensagens diárias, relatórios breves. Tudo bem, ela não suspeita de nada. Hoje, ela se encontrou com Gilmar em um café. Eu os segui, gravei. Eles estão pressionando-a para acelerar as coisas. Ela diz que você é mais teimoso do que ela pensava. Cada mensagem me dava um pouco de paz e um pouco mais de raiva. Meu filho estava se arriscando por mim, vivendo com uma víbora, fingindo que tudo estava bem. Uma semana depois do Natal, Vanessa e Ricardo vieram me visitar. Eu estava preparado.
Ernesto me aconselhara a recebê-los normalmente, a não mostrar nenhuma suspeita. Haja como sempre, ele me dissera. Não lhes dê nenhuma razão para pensar que você sabe de algo. Recebi-os na sala de estar. Vanessa trouxe um bolo de chocolate. Fiz especialmente para o senhor Roberto. Sei que o senhor adora. Eu sorri e peguei, mas não provei. Mais tarde, quando foram embora, joguei no lixo. Eu não ia arriscar. Durante a visita, Vanessa tocou no assunto que eu sabia que ela ia tocar. Seu Roberto, Ricardo e eu estávamos conversando. O senhor já está em uma idade em que seria bom ter tudo mais organizado. Quer dizer, não queremos pensar em coisas ruins, mas nunca se sabe. O senhor já pensou em fazer uma procuração? Algo que dê a Ricardo acesso às suas contas em caso de emergência. Lá estava a isca. Olhei para Ricardo. Ele manteve o rosto neutro, mas pude ver a tensão em sua mandíbula. Por que você me pergunta isso? Eu disse, olhando diretamente para Vanessa. Ela sorriu. Porque nós te amamos, Roberto. Porque nos preocupamos com o senhor. Se algo lhe acontecesse, se o senhor tivesse um acidente ou ficasse doente, Ricardo precisaria ser capaz de administrar seus assuntos, pagar hospital, médicos, remédios, esse tipo de coisa. Eu tenho tudo isso coberto, eu disse. Tenho seguro, tenho um advogado, tudo está em ordem. Vanessa insistiu. Mas seria mais fácil se Ricardo tivesse uma procuração. Assim, ele não teria que ligar para o advogado toda vez. Seria mais rápido, mais eficiente. Balancei a cabeça. Não vejo necessidade. Como eu disse, tudo está em ordem, mas obrigado pela preocupação. Vi a frustração em seus olhos. Ela pressionou os lábios e tentou mudar de estratégia. E o que diz seu testamento, Roberto? Desculpe perguntar, mas é importante para Ricardo saber, para evitar problemas mais tarde. Meu testamento é um assunto particular, eu disse firmemente. Quando chegar a hora, todos saberão o que é necessário, mas essa hora não é agora. Vanessa forçou um sorriso. Claro, foi só uma pergunta. Mas eu tinha visto o que precisava ver. A urgência, a ansiedade. Ela estava desesperada e isso a tornava perigosa. Quando eles foram embora, Ricardo me enviou uma mensagem. Perfeito, pai. Gravei-a completamente. Ficou claro que ela está pressionando. Amanhã tenho outra reunião com Gilmar e Brenda. Vou gravar essa também. Respondi. Tenha cuidado. Muito cuidado. Sempre, ele respondeu. Os dias passaram lentamente. Passei meu tempo trancado em casa, revisando documentos, falando com Ernesto, esperando notícias de Ricardo. Comecei a me sentir paranoico, verificando as janelas à noite, conferindo se todas as portas estavam trancadas. Parei de aceitar visitas inesperadas. Alice me ligou de Florianópolis. Pai, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, querida. Só um pouco cansado. Claro, Ricardo me disse que te viu meio tenso da última vez. Ricardo havia preparado o terreno. Ele dissera a Alice que eu estava um pouco estressado, mas que não era nada sério. Eu segui o roteiro. É a idade, meu bem. Às vezes a gente fica melancólico depois das festas. Nada com que se preocupar. Mas Alice conhecia o pai. Aconteceu alguma coisa na véspera de Natal. Vanessa saiu muito rápido e você ficou quieto a noite toda. Não aconteceu nada, menti. Ela se sentiu mal do estômago, só isso. Alice não pareceu convencida, mas não insistiu. Bem, se precisar de alguma coisa, me ligue, e eu vou te visitar no próximo fim de semana. Parece bom, parece perfeito, querida, mas aquele fim de semana nunca chegou. Porque 3 dias depois, Ricardo me ligou de madrugada. Sua voz soava alterada, assustada. Pai, preciso que você venha me buscar agora, por favor. Pulei da cama. O que aconteceu? Vanessa me descobriu. Ela encontrou as gravações. Estamos discutindo. Ela ficou violenta. Quebrou meu celular. Pai, você tem que vir, por favor. Não pensei 2 vezes. Vesti-me em 30 segundos.
Peguei as chaves da minha caminhonete e saí disparado em direção ao bairro deles. Dirigi como um louco, passando por sinais vermelhos, rezando para não haver patrulhas. Cheguei ao prédio de Ricardo em 15 minutos. Subi as escadas correndo, sem esperar o elevador. Bati na porta. "Ricardo, sou eu!" A porta se abriu. Meu filho estava lá com o lábio cortado sangrando. Atrás dele, Vanessa estava no meio da sala, com os cabelos desgrenhados, os olhos injetados de raiva. Em sua mão, ela tinha uma faca de cozinha. "Vanessa!" eu disse com a voz calma, embora meu coração estivesse batendo a 1000 por hora. "Larga isso!" Ela me olhou como se eu fosse seu pior inimigo. "Você, a culpa é sua, tudo é sua maldita culpa. Se você tivesse assinado a maldita procuração, nada disso teria acontecido." "Larga a faca", repeti. Ricardo se moveu para o lado, afastando-se dela. "Pai, eu já chamei a polícia, eles estão a caminho." Vanessa soltou uma gargalhada histérica. "A polícia? Você vai me entregar, Ricardo? Depois de tudo o que vivemos juntos, você vai me entregar?" "Você tentou me dar um golpe", disse Ricardo com a voz firme. "Você tentou machucar meu pai. Você não é a mulher com quem me casei, ou talvez você sempre tenha sido isso, e eu fui estúpido demais para ver." Vanessa apontou a faca para ele. "Não se atreva a me chamar de golpista. Eu só queria o que é nosso por direito, o que seu pai nos deve. Ele tem milhões e vive sozinho naquela casa enorme como um egoísta. Não quer compartilhar nada, não quer nos ajudar. Eu não te devo nada", eu disse com a voz firme. "O que eu tenho, ganhei com meu trabalho, com meu esforço, e posso fazer com isso o que eu quiser." Vanessa deu um passo em minha direção. "Você é um velho pão duro, um velho amargo que vai morrer sozinho. E quando isso acontecer, vamos ficar com tudo de qualquer maneira. Então, por que você não facilita as coisas para nós agora?" "Porque o que você queria não era ajuda", eu disse. "Era roubo, era fraude. E você planejou algo pior. Acidentes, quedas. Eu sei de tudo, Vanessa. Tenho as provas." O rosto dela mudou da raiva para o medo. "Que provas?" Ricardo falou. "As mensagens, as gravações, tudo. Tenho cópias de cada conversa que você teve com Gilmar e Brenda. Tenho gravações de suas reuniões. Tenho provas de que você planejava fraudá-lo. E tenho provas de que você considerou fazer-lhe mal físico." Vanessa largou a faca. Ela caiu no chão com um barulho metálico. Ela se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. "Não pode ser, não pode ser." Naquele momento, sirenes foram ouvidas do lado de fora. A polícia havia chegado. Ricardo correu para abrir a porta. 3 policiais entraram. Expliquei a situação rapidamente. Mostrei a eles no meu celular algumas das capturas de tela que Ricardo me enviara. Disse-lhes que ela havia ameaçado meu filho com uma faca. Os policiais olharam para a faca no chão, olharam para o lábio cortado de Ricardo e algemaram Vanessa. "Isso não vai ficar assim", ela gritou enquanto a levavam. "Eu tenho advogados, tenho contatos. Vocês não sabem com quem se meteram." Mas sua voz soava desesperada, oca. Os policiais a levaram. Ricardo e eu ficamos sozinhos no apartamento. Ele se deixou cair no sofá, tremendo. Sentei-me ao lado dele e o abracei. "Acabou, filho, acabou." "E se ela cumprir a ameaça?" perguntou Ricardo. "E se os advogados dela atirarem?" "Eles não vão", eu disse com segurança. "Temos provas demais. E, além disso, Ernesto já está preparando um processo formal contra ela, contra Gilmar, contra Brenda. Vamos afundar todos eles." Naquela noite, Ricardo ficou na minha casa. Ele não queria voltar para o apartamento. Não queria ficar sozinho. Dormimos pouco. No dia seguinte, fomos ao escritório de Ernesto. Contamos a ele o que havia acontecido. Ernesto tomou nota de tudo. "Bom, agora temos o suficiente. Vou entrar com o processo hoje. Fraude, tentativa de extorsão, ameaças, violência doméstica, e vou pedir uma ordem de restrição para que Vanessa não possa se aproximar de nenhum de vocês."
Os dias seguintes foram um turbilhão. A polícia investigou a fundo. Rastrearam os telefones de Gilmar e Brenda. Encontraram mais mensagens, mais provas. Descobriram que eles haviam tentado a mesma coisa com outras 2 pessoas idosas no último ano. Uma delas havia morrido em circunstâncias suspeitas, uma queda da escada. O caso foi reaberto. A investigação se expandiu. Vanessa tentou negociar. O advogado dela nos contatou. Minha cliente está disposta a se declarar culpada de acusações menores em troca de uma sentença reduzida. Ernesto nos consultou. Ricardo e eu nos olhamos. Não, dissemos ao mesmo tempo. Queremos que isso vá a julgamento. Queremos que todos saibam o que ela fez. Queremos justiça completa. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Enquanto isso, Vanessa permaneceu em prisão preventiva, sem fiança. O juiz a considerou um perigo para a sociedade. Ricardo iniciou seu processo de divórcio. Foi rápido. Não havia bens em comum, nem filhos, apenas papéis e assinaturas. Gilmar e Brenda também foram presos. Seus escritórios foram revistados. Foram encontrados documentos falsos, assinaturas forjadas, provas de múltiplas fraudes. O escândalo foi enorme. Saiu nos jornais. Rede de golpistas que visava idosos em São Paulo. Tornei-me uma espécie de símbolo. A mídia queria me entrevistar. O homem que desmascarou uma rede de fraudes. Mas recusei. Não queria ser famoso. Só queria justiça e proteção para outros como eu. Ernesto sugeriu que emitíssemos uma declaração através da OAB, um alerta para outros idosos. Cuidado com aqueles que se aproximam demais. Cuidado com perguntas sobre dinheiro, propriedades, heranças. Cuidado com a pressão para assinar documentos. Cuidado com as pessoas que fazem você se sentir incapaz ou fraco. A declaração foi amplamente divulgada. Várias pessoas se apresentaram mais tarde dizendo que viveram situações semelhantes, que suspeitavam de parentes ou conhecidos. Mais investigações foram abertas. Finalmente, chegou o dia do julgamento. A sala estava cheia. Alice veio de Florianópolis para nos acompanhar. Ernesto apresentou todas as provas. As capturas de tela, as gravações de áudio, os testemunhos, os documentos falsos encontrados nos escritórios de Gilmar e Brenda. O caso era irrefutável. Vanessa tentou chorar no banco das testemunhas. Eu só queria ajudar meu marido, ajudar minha família, mas sua história não se encaixava com as provas. As mensagens eram claras, a intenção era clara. O júri deliberou por 2 dias. Quando voltaram, o veredito foi unânime, culpados de todas as acusações. Vanessa foi condenada a 12 anos de prisão. Gilmar a 15, Brenda a 13. Além disso, tiveram que pagar restituição a todas as suas vítimas anteriores. Milhões de reais. Suas carreiras profissionais foram destruídas, seus nomes manchados para sempre. Quando saímos do tribunal, Ricardo me abraçou. Nós vencemos, pai. Vencemos. Sim, filho, eu disse. Nós vencemos. Mas a vitória tinha um sabor agridoce, porque, embora tivéssemos obtido justiça, algo havia se quebrado no caminho. A confiança, a inocência, a capacidade de acreditar que as pessoas são boas por natureza. Naquela noite, em casa, jantamos os 3 juntos, Ricardo, Alice e eu, como uma família, como sempre deveria ter sido. Alice ergueu a taça. Ao papai a sua coragem por não se deixar vencer. Ricardo ergueu a sua. A justiça, a verdade. Eu ergui a minha. A família, a verdadeira família, aquela que fica quando as coisas ficam difíceis. Brindamos. E naquele momento, senti algo que não sentia há meses. Paz. Não completa, não perfeita, mas paz, finalmente. Os meses que se seguiram ao julgamento foram de reconstrução lenta, não apenas da minha vida, mas também da relação com meus filhos. Ricardo se mudou temporariamente para minha casa. Ele não queria voltar para o apartamento onde morou com Vanessa. Aquele lugar está contaminado, ele me disse uma noite enquanto tomávamos café no terraço.
Cada canto me lembra das mentiras dela. Cada móvel me lembra de como eu fui cego. Eu não o contradisse. Sabia que ele precisava de tempo para se curar, tempo para se perdoar por não ter visto os sinais antes. Alice vinha nos visitar a cada 2 semanas. Tirava folga às sextas-feiras e dirigia de Florianópolis para passar o fim de semana conosco. Em uma dessas tardes, enquanto fazíamos um churrasco no quintal, ela me fez uma pergunta que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Pai, como você soube? Como você soube que algo não estava certo com a Vanessa antes de tudo explodir? Fiquei pensando. A verdade era complicada. Eu não sabia ao certo, admiti. Eram pequenas coisas, comentários, olhares, perguntas que se repetiam demais. No início eu ignorei. Pensei que estava sendo paranoico. Pensei que a perda de sua mãe havia me tornado desconfiado. Mas algo dentro de mim, um instinto que se desenvolve com os anos, me dizia que algo não se encaixava. Alice assentiu. Eu também senti algo estranho. A primeira vez que a conheci, ela parecia perfeita demais, simpática demais, interessada demais em agradar. Mas eu disse a mim mesma que estava sendo injusta, que não deveria julgá-la sem conhecê-la. Todos nós cometemos esse erro, eu disse a ela. Queremos acreditar no melhor das pessoas, especialmente quando essas pessoas são próximas de quem amamos. Ricardo se aproximou com os pratos para a carne. Eu fui o pior de todos, disse ele amargamente. Vivi com ela por 3 anos, dormi ao lado dela, acreditei em cada palavra e nunca suspeitei de nada até ver aquelas mensagens. Ele se sentou ao nosso lado. Sabe o que mais dói? Não é que ela tentou roubar. Não é que ela planejou te machucar, pai. É que ela nunca me amou. Nenhum único dia. Tudo foi atuação. Tudo era parte de um plano. Coloquei a mão em seu ombro. Você não sabe disso, filho. As pessoas são complexas. Talvez no início houvesse algo real. Talvez mais tarde a ambição tenha corrompido tudo. Ou talvez você esteja certo e tudo foi uma mentira desde o início. Mas não importa mais. O que importa é que você saiu dessa, que você está aqui, que está vivo e livre. Ricardo me olhou com os olhos marejados. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse visto aquelas mensagens. Se eu não tivesse descoberto o plano, eles teriam conseguido, eles teriam te machucado. Não saberemos, eu disse, e é melhor assim, não podemos viver no e se, só podemos viver no agora. Mas eu me perguntava. À noite, quando não conseguia dormir, eu imaginava cenários. Via-me bebendo aquele vinho com laxantes, via-me humilhado na frente da minha família e então me imaginava assinando documentos sob pressão. Imaginava-me caindo da escada. Imaginava-me em um hospital, fraco e confuso, enquanto Vanessa convencia os médicos de que eu não estava mais apto a administrar meus próprios assuntos. Imaginava meu funeral, Vanessa chorando falsamente, Ricardo sem saber que sua esposa havia sido a responsável. E essas imagens me mantinham acordado. Ernesto me recomendou procurar um terapeuta. Roberto, isso foi um trauma, não apenas físico, emocional, psicológico. Você não pode processar isso sozinho. No início, resisti. Eu era da geração que não falava sobre sentimentos, que aguentava, que seguia em frente. Mas depois de 3 semanas de insônia, aceitei. O terapeuta se chamava Dr. Heitor, um homem jovem de uns 40 anos com uma voz calma e uma paciência infinita. Seu Roberto, ele me disse na primeira sessão, o que o senhor viveu é o que chamamos de traição relacional complexa. Não foi apenas uma traição, foram múltiplas camadas. Traição de confiança, traição familiar, traição financeira e traição com intenção de dano. É normal que o senhor esteja sentindo medo, raiva, confusão. E como eu supero isso? Perguntei. Dr. Heitor sorriu levemente. Não se trata de superar. Trata-se de processar, entender, curar pouco a pouco.
E, acima de tudo, não deixar que essa experiência o transforme em alguém que o Senhor não é mais. O medo é natural, mas não pode se tornar sua prisão. Suas palavras ressoaram em mim, porque era exatamente isso que estava acontecendo. O medo havia se tornado minha prisão. Eu tinha medo de sair de casa, medo de conhecer novas pessoas, medo de confiar, medo de viver. As sessões com o Dr. Heitor. O Dr. Heitor me ajudou. Pouco a pouco comecei a entender que o que havia acontecido não era minha culpa, que eu não tinha sido ingênuo ou estúpido, que havia sido vítima de especialistas em manipulação e que minha reação, meu instinto de desconfiança, foi o que me salvou. Também trabalhamos o tema do perdão. O senhor acha que um dia poderá perdoar a Vanessa? Dr. Heitor me perguntou em uma sessão. Não sei, admiti. Parte de mim quer odiá-la para sempre, quer que ela sofra pelo que fez. Mas outra parte está cansada de carregar esse peso. O perdão não é para ela, ele explicou. É para o Senhor. Perdoar não significa esquecer, não significa justificar, significa soltar, libertar-se do peso do ressentimento, da raiva que o consome por dentro. E como se faz isso? Perguntei. Passo a passo. Ele respondeu, dia a dia, permitindo-se sentir, permitindo-se chorar, permitindo-se ficar com raiva, mas sem ficar preso aí. Chorei muito naquelas sessões. Chorei pela traição. Chorei por Ricardo e por tudo que ele havia perdido. Chorei pela inocência que eu não teria mais. E também chorei por Maria, porque no fundo nada disso teria acontecido se ela estivesse viva. Ela teria visto Vanessa como ela era. Ela teria me protegido. Sem ela, eu fiquei vulnerável. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta. Veio da penitenciária estadual. Era de Vanessa. Meu primeiro instinto foi jogá-la no lixo sem abrir. Mas algo me deteve. Deixei-a na minha escrivaninha por 3 dias, olhando para ela, me perguntando se deveria ler. Finalmente, em uma tarde chuvosa, eu a abri. Prezado seu Roberto, começava. A carta era longa, várias páginas escritas com uma caligrafia pequena e apertada. Não espero que o senhor acredite em mim. Não espero que me perdoe, mas preciso que saiba a verdade. Não a verdade inteira que foi dita no julgamento, mas a minha verdade. Continuei lendo. Vanessa falava de sua infância, de um pai ausente e uma mãe alcoólatra, de crescer na pobreza, de ver como sua família perdeu tudo quando seu pai se endividou com agiotas. Desde menina, aprendi que o dinheiro é a única coisa que importa, ela escreveu. Que sem dinheiro você é invisível, que as pessoas só te respeitam se você tiver algo para te garantir. Ela falou sobre como conheceu Gilmar na faculdade, como ele lhe mostrou que havia maneiras de conseguir dinheiro sem trabalhar tanto. Maneiras inteligentes, ele as chamava. Maneiras ilegais, pensei eu. Então ela conheceu Brenda e juntos eles formaram o que ela chamou de uma equipe de oportunidades. Eles haviam enganado 5 pessoas antes de mim, mas eu era a galinha dos ovos de ouro. Quando conheci o Ricardo, ela escreveu, não esperava me apaixonar, mas aconteceu. No início, ele era bom, gentil, tudo que eu não conhecia. Mas depois, quando soube quem era o pai dele, quando soube quanto dinheiro o senhor tinha, algo mudou em mim. A ambição voltou, e pouco a pouco o amor se foi. Gilmar e Brenda me pressionaram. Eles disseram que esta era a oportunidade de nossas vidas, que depois disso poderíamos nos aposentar, viver em paz, e eu acreditei neles. Convenci a mim mesma de que o Senhor não precisava de todo aquele dinheiro, que nós merecíamos mais, que era justo. Senti náuseas ao ler aquilo. Justo. Ela acreditava que me roubar era justo. A história do laxante foi ideia minha, ela continuou. Eu queria humilhá-lo. Queria que sua família visse que o senhor não era mais o homem forte de que todos se lembravam, que precisava de ajuda. Eu queria abrir a porta para o próximo passo, mas nunca pensei em lhe causar dano físico. Essa foi a ideia do Gilmar,
E eu disse sim, porque tive medo de ficar fora do plano. Mas eu não teria feito. Juro que nunca teria permitido que nada acontecesse com o Senhor. Deixei a carta sobre a mesa. Deveria acreditar nela? Importava se eu acreditava ou não? Ela ainda era culpada. Ainda era uma manipuladora. Mas havia algo em suas palavras que me fez pensar. Talvez ela também fosse uma vítima, não de mim, mas de sua própria ambição, de sua própria história, das pessoas que a cercavam. Isso não a desculpava, mas a humanizava. E talvez, apenas talvez, fosse disso que eu precisava para começar a soltar o ressentimento. Mostrei a carta a Ricardo. Ele a leu em silêncio. Quando terminou, dobrou-a cuidadosamente e me devolveu. "O que você acha?" perguntei. Ricardo suspirou. "Acho que ela está tentando se justificar. Acho que ela quer que a vejamos como uma vítima. Mas também acho que provavelmente há alguma verdade aí. Não em tudo, mas em algo." "Você a perdoa?" perguntei diretamente. Ricardo pensou por um longo tempo antes de responder. "Não, ainda não. Talvez nunca. Mas eu não a odeio mais. E isso é um progresso." Alguns meses depois, o advogado de Vanessa me contatou novamente. "Minha cliente quer vê-lo. Ela quer falar com o senhor pessoalmente. Ernesto me aconselhou a ir. Você não tem obrigação, Roberto. Nada de bom pode sair disso." Mas o doutor Reitor tinha outra opinião. Às vezes, o encerramento vem do confronto. De olhar para a pessoa que te machucou e dizer o que você precisa dizer. Mas só se você se sentir pronto. Só se você quiser. Pensei por semanas. Finalmente, decidi ir. Não por ela, por mim. Porque eu precisava vê-la. Precisava dizer a ela coisas que não pude dizer no julgamento. A visita foi marcada para uma terça-feira à tarde. Ernesto insistiu em me acompanhar. Ricardo também quis ir, mas pedi que não fosse. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Bem, não sozinho com Ernesto, mas sem meu filho. A penitenciária estadual era um lugar cinzento e frio. Passamos por 4 checagens de segurança antes de chegar à sala de visitas. Era uma sala pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras de cada lado. Vanessa já estava lá quando entramos. Ela parecia diferente, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Usava o uniforme bege da prisão. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. "Seu Roberto", disse ela com a voz embargada. Eu não respondi. Sentei-me à sua frente. Ernesto ficou de pé perto da porta. Vanessa esperava que eu falasse primeiro, mas eu apenas a olhei, observando, analisando, procurando por sinais de sinceridade ou manipulação. "Obrigada por vir", disse ela finalmente. "Não pensei que o senhor viria." "Quase não vim", admiti. "Mas preciso de respostas. Respostas de verdade. Não as que você deu ao juiz, não as que você escreveu na sua carta. A verdade inteira." Vanessa assentiu. "Pergunte o que quiser." "Você já sentiu algo real pelo meu filho?" Ela fechou os olhos. "Sim, no começo, nos primeiros meses. Ricardo era diferente de todos os homens que eu conheci. Mas depois, quando soube quem o senhor era, quando vi a oportunidade, deixei a ambição vencer. E isso é algo com que terei que viver para sempre." "Você teria ido até o fim?" perguntei. "Você teria permitido que eles me fizessem mal?" Vanessa me olhou diretamente nos olhos. "Eu não sei. Quero dizer que não. Quero acreditar que no último momento eu teria me arrependido. Mas a verdade é que não sei. E isso me aterroriza." Pelo menos ela foi honesta sobre isso. "Quantas pessoas como eu existem?" perguntei a ela. "Quantas vítimas vocês deixaram para trás?" 5, ela admitiu. 3 em São Paulo, uma no subúrbio, uma em uma cidade próxima. Pessoas idosas, sem família próxima ou com família distante, pessoas vulneráveis. E você se arrepende? Vanessa chorou. Todos os dias, todas as noites eu deito nesta cela e vejo seus rostos. Vejo a confiança que depositaram em nós.
e eu me odeio pelo que fiz. O arrependimento não apaga o dano, eu disse a ela. Não te devolve a liberdade, não nos devolve a paz. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente levantei-me. Eu não vim aqui para te perdoar, disse-lhe. Vim para dizer que não vou deixar que o que você fez me destrua. Vim olhar nos seus olhos e dizer que eu sobrevivi, que minha família sobreviveu e que vamos ficar bem, apesar de você. Vanessa assentiu. Essa é a única coisa que posso esperar. Também vim te dizer outra coisa, continuei. Espero que esses anos na prisão te mudem. Espero que quando você sair, se sair, seja uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, porque o mundo não precisa de mais pessoas como você era. Precisa de pessoas que constroem, que ajudam, que amam de verdade. Virei-me para sair. Na porta, Vanessa me chamou. Seu Roberto. Parei, mas não me virei. Cuide bem do Ricardo. Ele é um bom homem, o melhor que já conheci, e eu fui uma tola por me valorizá-lo. Sim, eu disse sem me virar. Você foi. E saí. No carro de volta para casa, Ernesto me perguntou como eu me sentia. Estranhamente libertado, eu disse, como se eu tivesse fechado um capítulo. Você fechou, confirmou Ernesto. Agora você pode começar um novo. E foi exatamente o que eu fiz. Nos meses seguintes, foquei em reconstruir. Voltei para o meu negócio. Peguei pequenos projetos, nada muito exigente, apenas o suficiente para me sentir útil, para me lembrar que eu ainda tinha valor, que ainda tinha um propósito. Também me envolvi em um grupo de apoio para idosos vítimas de fraude. Havia mais do que eu imaginava. Homens e mulheres que haviam perdido tudo nas mãos de parentes, conhecidos ou estranhos. Compartilhei minha história. Contei-lhes como sobrevivi. Dei-lhes conselhos práticos. Blindei suas contas. Desconfiem de perguntas insistentes sobre dinheiro. Tenham um advogado de confiança. Nunca assinem nada sob pressão. E, acima de tudo, ouçam seu instinto. Aquele instinto que nos diz quando algo não está certo. Muitos deles me agradeceram. Disseram que minha história lhes deu esperança, que não estavam sozinhos, e isso me preencheu com um propósito que eu não sabia que precisava. Ricardo finalmente vendeu o apartamento onde morou com Vanessa. Com o dinheiro, comprou um novo, menor, mais modesto, mas limpo de memórias. Ele o decorou a seu gosto, sem a ajuda de ninguém. E pela primeira vez em anos, eu o vi realmente feliz. Estou aprendendo a ficar sozinho, ele me disse uma tarde, enquanto tomávamos café em seu novo lugar. E não é tão ruim, eu lhe disse. O amor vem quando tem que vir, e quando chegar, você estará pronto. Você saberá reconhecê-lo, porque agora você sabe como é o amor falso. Ricardo sorriu. Espero que sim, pai. Espero que sim. Alice e seu marido nos visitaram no Natal daquele ano. Foi uma celebração tranquila, apenas nós 4, sem convidados estranhos, sem surpresas desagradáveis. Cozinhamos juntos, rimos, lembramos de Maria com carinho e brindamos ao futuro. A família, eu disse, erguendo minha taça. A verdadeira família, a resiliência, acrescentou Alice. A justiça, acrescentou Ricardo. Ao amor, concluiu o marido de Alice. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinho no terraço, olhando as estrelas, pensando em tudo que havia acontecido, em como estive perto de perder tudo. Não apenas meu dinheiro, minha vida, minha família, minha dignidade, mas eu sobrevivi. Não apenas sobrevivi, eu venci. E não me refiro a vencer o julgamento. Refiro-me a ganhar minha vida de volta, minha paz, minha capacidade de confiar, mesmo que um pouco menos do que antes. Pensei em Vanessa, trancada em sua cela, pagando por seus crimes. Parte de mim sentia pena dela, de como a vida a moldou, das decisões que tomou. Mas outra parte de mim sabia que ela havia escolhido seu caminho. Ninguém a forçou, ninguém colocou uma faca em sua garganta.
Ela viu uma oportunidade e a aproveitou, e agora estava pagando as consequências, como deveria ser. Também pensei em todas as pessoas que não tiveram a sorte que eu tive. Aqueles que confiaram e perderam tudo. Aqueles que assinaram documentos sem ler. Aqueles que acreditaram nas palavras doces de golpistas profissionais. E senti uma responsabilidade. A responsabilidade de continuar falando, de continuar alertando, de continuar ajudando. Porque isso não era apenas sobre mim, era sobre todas as pessoas idosas por aí, vulneráveis, sozinhas, confiantes. Elas precisavam saber que existem pessoas más no mundo, pessoas que veem os idosos como alvos fáceis, como sacos de dinheiro esperando para serem saqueados. E elas precisavam saber como se proteger, como se blindar, como sobreviver. Um ano após o julgamento, fui convidado a dar uma palestra na Universidade de São Paulo. O tema era Proteção Patrimonial para a Terceira Idade. Aceitei, nervoso. Nunca havia falado para tantas pessoas, mas quando cheguei ao auditório e vi os rostos das pessoas sentadas ali, muitas delas idosas como eu, soube que tinha que fazer aquilo. Subi ao pódio e comecei a falar. Contei minha história sem filtros, sem omitir nada. Falei sobre Vanessa, sobre suas manipulações, sobre o laxante, sobre o plano para me roubar, sobre como meu filho me salvou, sobre como a justiça prevaleceu. E quando terminei, o auditório explodiu em aplausos. As pessoas se aproximaram depois, agradeceram-me, abraçaram-me. Algumas choraram. Obrigada por falar, disse uma senhora de uns 70 anos. Estou vivendo algo parecido com meu sobrinho e não sabia o que fazer. Agora sei que não estou louca, que minhas suspeitas são válidas. Confie no seu instinto. Eu lhe disse, e procure ajuda, um advogado, a polícia, a senhora Ni está sozinha. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Eu vou, prometo. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, senti algo que não sentia há muito tempo. Satisfação, propósito. Senti que tudo o que vivi, toda a dor, todo o medo, havia servido para algo, para ajudar os outros. Para evitar que mais pessoas passassem pela mesma coisa. Hoje, 2 anos depois daquela véspera de Natal, minha vida é diferente. Mais calma, mais cuidadosa, mas também mais rica em muitos aspectos. Tenho uma relação mais próxima com meus filhos. Falo com a Alice quase todos os dias. Ricardo vem almoçar aos domingos. Às vezes, ele traz alguma moça que está conhecendo. Não pergunto muito. Apenas observo. E até agora, todas parecem genuínas, normais, sem sinais de alerta. Também tenho novos amigos. Pessoas do grupo de apoio. Pessoas que entendem, que viveram traições semelhantes. Nos reunimos uma vez por mês. Conversamos, apoiamos uns aos outros, lembramo-nos de que somos sobreviventes, não vítimas, sobreviventes. Minhas propriedades ainda estão intactas, minhas contas estão blindadas, meu testamento está atualizado e protegido. Ernesto garante isso, e eu durmo tranquilamente, sabendo que ninguém pode tocar no que levei uma vida inteira para construir. Bem, quase tranquilamente. Ainda há noites em que acordo suando, em que sonho com escadas, com quedas, com venenos na minha comida, mas a cada vez são menos frequentes. O doutor Heitor diz que é normal, que o trauma não desaparece da noite para o dia, que é preciso ter paciência. E eu sou paciente, porque aprendi que a cura não é linear, que há dias bons e dias ruins, e que tudo bem. Que tudo bem não estar bem o tempo todo, mas também está tudo bem celebrar as pequenas vitórias, como dormir a noite toda sem pesadelos, como confiar em alguém novo, como rir de verdade, sem fingir. Se eu pudesse dar um conselho a alguém que está passando por algo semelhante, seria este: não ignore os sinais, aqueles pequenos alarmes que soam na sua cabeça quando algo não parece certo. Aquelas perguntas que se repetem demais, aqueles comportamentos que nem se encaixam. Seu instinto existe por um motivo.
ouça-o. E se você já está no meio de uma situação como essa, se já descobriu a traição, lembre-se disto: você não está sozinho. Existe ajuda, existe justiça, existe uma saída. Procure um advogado, reúna provas, fale com a polícia e não tenha medo de confrontar. Porque sua vida, seus bens, sua dignidade valem mais do que qualquer relacionamento tóxico, mais do que qualquer pedaço de família falsa. Eu também aprendi algo sobre o perdão. Perdoar nem é esquecer. Não é dizer que está tudo bem. Perdoar é decidir que você não vai carregar o peso do ódio para sempre. É decidir que a pessoa que te machucou não vai controlar o seu futuro. É libertar a si mesmo, não a ela, a si mesmo. E isso é algo que só você pode fazer. Ninguém mais. Eu ainda não perdoei completamente a Vanessa. Talvez nunca perdoe. Mas não penso mais nela todos os dias. Não sinto raiva quando ouço seu nome. Não desejo mais a sua destruição. Apenas desejo que ela aprenda, que ela mude e que nunca mais machuque ninguém. Isso é o mais perto que cheguei do perdão. E por enquanto é o suficiente. O que aconteceu comigo foi terrível, foi traumático, foi injusto, mas também me ensinou algo valioso. Ensinou-me quem são as pessoas que realmente me amam. Ensinou-me que família nem sempre é de sangue. Às vezes é escolha. Ensinou-me que sou mais forte do que pensava, que posso enfrentar o medo, que posso sobreviver à traição e que posso usar minha experiência para ajudar os outros. Então, se você está ouvindo isso e está passando por algo semelhante, quero que saiba de uma coisa: você vai sair dessa. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai sair. E quando o fizer, será mais forte, mais sábio, mais cuidadoso, mas também mais vivo, porque você terá enfrentado um dos piores medos do ser humano, a traição de alguém próximo, e você terá sobrevivido. E isso, meu amigo, isso é algo de que você pode se orgulhar, porque nem todo mundo consegue. Nem todo mundo tem a coragem de enfrentar, de lutar, de buscar justiça. Mas você tem, e eu também. E isso nos torna guerreiros, guerreiros de cabelos brancos, talvez guerreiros cansados, mas guerreiros no final das contas. Agora, toda vez que me sento no meu terraço para tomar um café, toda vez que vejo o pôr do sol sobre São Paulo, toda vez que ouço a risada dos meus filhos, sinto gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter sobrevivido, por ter uma segunda chance. Porque muitos não a têm. Muitos perdem tudo, muitos acabam sozinhos, confusos, despojados de tudo o que construíram. Mas eu não. Estou aqui com minha casa, com meus filhos, com minha dignidade intacta e com uma história para contar. Uma história que espero que ajude alguém, qualquer um que precise. Porque se a minha dor puder evitar a dor de outra pessoa, então valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, obrigado. Obrigado por ouvir minha história. Obrigado por chegar até aqui. E lembre-se, proteja o que é seu, confie no seu instinto, cerque-se de pessoas boas. E se um dia enfrentar uma traição como a minha, não desista. Lute, busque justiça e sobreviva. Porque o mundo precisa de mais sobreviventes, mais vozes que contam a verdade, mais pessoas que dizem: eu passei por isso e saí por cima. E se eu conseguir, você também consegue. Que Deus os abençoe, que os proteja e que nunca, nunca tenham que viver o que eu vivi. Mas, se viverem, lembrem-se da minha história. E lembrem-se, há uma saída. Sempre há uma saída. Cuidem-se e cuidem dos seus. Porque no final do dia, a única coisa que realmente importa são as pessoas que amamos, as pessoas que realmente nos amam. Todo o resto é secundário. Esta é a minha história. A história de Roberto Medeiros, um homem que esteve à beira do abismo, mas decidiu se agarrar à vida, à justiça, à esperança. E que hoje, 2 anos depois, pode dizer com a cabeça erguida: eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu triunfei. Obrigado por me ouvirem, de coração.
e que o que aconteceu comigo nunca aconteça com vocês. Mas se acontecer, vocês sabem o que fazer. Sabem que não estão sozinhos. E sabem que há justiça, que há esperança, que há vida após a traição. Até a próxima, amigos. E lembrem-se, a verdadeira família é aquela que fica quando tudo desmorona. Cuidem dela, protejam-na e nunca, nunca a tomem como garantida. Porque eu aprendi da maneira mais difícil, nem todo mundo que sorri é família. E nem todo mundo que se diz família é leal. Mas aqueles que são, aqueles que realmente são, esses valem todo o ouro do mundo.